Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para o curso Fé? Meus amigos que estão em casa, agora nós vamos dar continuidade ao curso Fé. E você já tem em mãos aí, todo mundo tem em mãos o curso Fé? Está todo mundo com o curso Fé em mãos? Maravilha, graças a Deus. Então você pode ver, ó, essa parte aqui sobre a derrota de Satanás, a primeira folha, a parte da frente, tá? Já foi toda, pessoal, a primeira parte. Agora vira por gentileza a folha, todo mundo virando a folha aqui em nome de Jesus. Nós temos o verso, você pegou o verso aqui? O verso da primeira folha tem um subtítulo ali escrito assim, ó: como o diabo entrou em nosso mundo. Quem achou? Fácil de achar, né? Então, como o diabo entrou no nosso mundo. Vamos meditar então aqui juntamente com o missionário. Diz assim: Deus criou a terra e entregou ao homem. Porém advertiu o Senhor ao homem que não lhe desobedecesse, comendo do fruto de uma certa árvore, o que lhe acarretaria a sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu o fruto. Então vamos entender aqui a origem de tudo. Presta bem atenção que eu vou te ajudar. O início de tudo, Deus ele criou todas as coisas. Com que finalidade, com que propósito Deus criou todas as coisas? Ele criou todas as coisas com um único propósito. Dá para mim e para você. Os rios, os mares, as florestas, os animais, tudo. Até depois quando Deus criou a mulher para o homem. Tudo que Deus criou foi para mim e para você. Só que ele deixa essa árvore, chamada árvore da ciência do bem e do mal, bem no jardim do Éden. E a única ordem que ele dá para o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 2, vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada agora. Ele dá uma ordem, a única ordem que ele deu para o ser humano lá no Éden, que diz assim, Gênesis capítulo 2, o versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E agora diz assim o versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, é a única ordem que você vai ver. Deus ele cria todas as coisas, só ele não tinha criado a mulher ainda, mas ele dá uma única ordem para o ser humano, que ele diz assim, ó: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela, olha o único não de Deus aí, ó: não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que, pastor Maico, que Deus criou essa árvore então? Ele deu essa oportunidade para o homem, para o ser humano, decidir se ia obedecer ele ou não. Porque o ser humano podia fazer de tudo, mas nessa árvore eles estavam ligados a uma coisa que você conhece bem. A fé vem pelo quê mesmo, pessoal? Ouvir e ouvir a palavra. Foi a única palavra que Deus deu para o homem. Deus cria tudo. Eu quero que eu desafio você encontrar de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, eu desafio você a encontrar na Escritura Sagrada Deus falando algo com o homem. Ele pode até ter falado, mas a única ordem, o único mandamento que está registrado na Escritura Sagrada é esse: olha, você pode comer de tudo, só dessa aqui você não vai comer. Ou seja, era a única coisa que podia fazer com que o homem, vamos assim falar, né, que o homem desobedecesse a Deus, porque o resto eles podiam fazer de tudo, eles podiam comer de todas as árvores. Quem concorda comigo? Então olha que coisa interessante, o ser humano vai ficar ligado à fé para sempre com Deus. Nós podemos fazer de tudo sobre a face da terra, desde que nós não venhamos passar por cima daquilo que ele falou. Agora a gente pensa geralmente em pecado, né? O que a gente pensa em pecado? Adultério, matar, roubar, estuprar, mentir. Você viu qual foi o pecado que fez com que o diabo entrasse no mundo? Pegar um fruto de uma árvore e comer. Então não é o ato que vai fazer a grande diferença diante de Deus, mas é você passar por cima daquilo que ele falou. Porque daqui a pouco a gente pensa, né? Porque a gente tem coisa na nossa cabeça. O pecado, meu Deus, o pecado de Adão e Eva. Meu Deus, o pecado deles. Qual foi o pecado deles? Eles pegaram uma árvore. Quem já algum dia tirou uma árvore, uma fruta do pé aí? Quem já tirou? Você nunca tirou uma fruta de um pé? Acho que todo mundo já tirou. E quem já tirou e comeu debaixo da árvore ainda?
Então, foi esse o pecado deles. Não, pastor, mas não pode ser tão grave assim. Ou a gravidade foi desobedecer o que a Bíblia diz. Desobedecer, aliás, o que a palavra de Deus fala. Então esse foi o pecado de Adão. E ele cometeu esse pecado. Aí o missionário deixa para nós registrado, e agora eu vou meditar bastante contigo. Deixa registrado o versículo que fala assim, Romanos 5,12: pelo que como por um homem, lê essa palavra comigo, entrou. Mais alto, entrou, porque até então não tinha entrado. Então quando Adão e Eva pecaram, os dois pecaram, principalmente o Adão, que tinha, vamos dizer assim, sido criado primeiro por Deus, e Deus tinha falado com Adão essa ordem, não tinha falado com Eva. A Eva nem tinha sido criada ainda aqui quando Deus dá essa ordem para o Adão. Então Adão tinha responsabilidade maior. Então você vê, quando Adão peca, ele permite entrar o que, pastor? Então, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, até então não existia desobediência, não existia pecado, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o que entrou junto, pessoal? A morte, porque nunca ninguém tinha morrido, nem planta, nem animais, nem ser humano, nada tinha morrido ainda. E aí diz assim, ó, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E aí eu quero te dizer um negócio sério aqui. Então você vê, não sei se você nota isso, mas quando o ser humano peca, abre-se como se fosse uma porta, porque você entra quando você passa por uma porta, um portal. O pecado é uma porta para o diabo entrar. Desde lá do início, pessoal, você pode colocar uma coisa no seu coração, como diz em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é... Você pecou, abre uma porta, o diabo entra e tira uma coisa tua. É sempre assim que vai acontecer. Agora aí eu queria que você entendesse uma coisa. Já que a gente está meditando sobre a origem do diabo, a gente está meditando sobre como ele entrou no mundo, a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele criou todas as coisas que existem sobre a face da terra, para o diabo ou para nós? Tá, para nós. Mas quando o ser humano peca, ele entrega todas as coisas para quem? Para o diabo. Aí se você for abrir a Bíblia Sagrada, olha só o cri-cri que o diabo tem com a gente. 1 de João capítulo 5 versículo 18, vamos lá? 1 de João capítulo 5 versículo 18, vamos meditar aqui. Eu vou dar um looping em você agora aqui, mas você vai sair daqui expert nessa matéria. Quem quer sair abençoado dessa matéria? Você vai entender. 1 de João 5, 18 diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Opa, se o pecado se abre uma porta, quando eu me arrependo e paro de pecar, o que eu faço com essa porta? Fecha, parabéns. Quem falou fechar e levanta a mão? Você está de parabéns. Então, quando você peca, abre-se uma porta para o diabo entrar. Quando você se arrepende e larga o pecado, você fecha essa porta, o diabo não tem mais como entrar. Escuta essa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. A pessoa que nasceu da água do Espírito, que se converteu. Aí diz assim, mas o que de Deus é gerado, fecha a porta assim comigo, diz assim, ó, conserva-se a si mesmo. Pronto, você fecha a porta, você está se conservando a você mesmo, porque quando você peca, abre uma porta para o diabo entrar, como entrou na vida de Adão e em todos os seres humanos lá atrás, ok? Aí diz assim agora, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca porque a porta está... Claro, você não peca, pronto. Agora, olha o que diz agora, você vai cair os butiá do bolso, como dizia meu falecido pai. Versículo 19, vamos lá. Sabemos que então agora nós somos de quem? De Deus, para lá. Mas que todo mundo está... Opa, você se converte, você não peca mais, mas ainda você continua na casa do diabo. Você tem que entender isso. Você precisa entender isso. Você precisa entender que nós estamos vivendo num território que Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Vai ter aflição. Ele vai te atacar, ele vai te tentar, e você tem que estar sempre com a porta fechada do pecado, para que você possa se conservar você mesmo, e o maligno não lhe toque. Porque se você abrir a porta, ele vai entrar e vai tocar em você. Porque aqui nesse mundo jaz o maligno. Se você for parar para pensar, é a pura verdade. Jesus, ele fala na oração, o próprio João fala sobre isso, João capítulo 17, versículo 23. João 17, versículo 23, Jesus faz essa oração aqui, ó. João 17, 23, você vai entender. Deixa eu ver se é 23, é 13, desculpa, eu estou bloqueando a cabeça aqui, me perdoe. Diz assim, ó, mas Jesus fazendo a oração por nós, tá? Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo. Aonde que Jesus estava dizendo que ele ia para o Pai? Aqui no mundo. Aí ele diz assim agora, para que tenham a minha alegria
tenho a minha alegria completa em si mesmos. Olha só o 14: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então quando você recebe a palavra de Deus, o diabo vai te odiar. Mas por que, pastor, que o diabo vai me odiar tanto e o mundo vai me odiar quando eu recebo a palavra de Deus? Por quê? Porque agora eles não são do mundo, assim como do mundo eu também não sou. Escuta essa: não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Tem uma tradução que fala assim, ó, põe a NVI: rogo que não os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Vamos lá, vamos entender. Você vai entender. O diabo, depois que você se converte, você recebe a palavra de Deus, você aceita a palavra, você se arrepende dos pecados, você se batiza nas águas, ele ainda não consegue aceitar que você não seja dele. Porque agora você é de Deus, mas você está na casa dele. Ele fala isso, pessoal, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, quando Jesus é tentado por ele no deserto. Quem lembra? Olha só quando o diabo pega Jesus e leva Jesus para um monte bem alto. Lucas 4, versículo 5 diz assim a Bíblia Sagrada. 4, 5, ó. E o diabo, levando a um monte muito alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos desse mundo. Atenção. E disse o diabo, pega você aqui, ó, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. O que ele disse? Ele mostrou todos os reinos do mundo e disse para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu dou para você, porque eu dou isso aqui para quem eu quero, porque a mim me foi entregue. Quem que entregou esse mundo para o diabo? Quem que entregou esse mundo para o diabo, irmãos? O pecado de Adão. O pecado de Adão. Deus criou oceano, mar, campo, lavoura, árvore, ser humano, animal. Ele criou para nós. Só que o Adão, quando desobedece a Deus, ele entrega a chave desse mundo na mão do diabo. Aí Jesus, ele vem. Quando Jesus ele vem, ele me salva do pecado. Preste atenção. Jesus me salva do pecado, e agora eu já não sou mais desse mundo, mas eu continuo nesse mundo. E esse vai ser o nosso, entre aspas, problema. Porque quando você se converte, você já vai direto para o céu? Você se batizou nas águas e acordou, você disse: caramba, já estou na glória, foi isso? Não, você se batizou, mas continua onde? Aqui no mundo. E no mundo você vai ter aflição, porque você está num território hostil. Porque você é de Deus, mas o mundo é do diabo. Jesus ele chega a falar em Marcos no capítulo 3. Marcos capítulo 3, no versículo agora que eu quero é o 20. Deixa eu ver se ele colocou para nós 27. Eu ia falar o 26. Pode ser o 26, ó. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Agora olha o 27, se segura, hein? Olha o que Jesus fala: ninguém pode roubar os bens de um homem valente, entrando na sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. De que casa Jesus está falando aqui? De que casa ele está falando aqui, pessoal? Do mundo. E de que valente que ele está falando aqui? Quem que é esse valente que ele está falando? O diabo. Jesus entrou aqui na casa desse homem valente, que é o diabo, e ele veio aqui, amarrou o valente, e depois que ele amarrou o valente, ele saqueou os bens do valente. Quem eram os bens do diabo? Quem era? Eu, você. Nós éramos os bens do demônio. Nós éramos os bens do diabo. O diabo deitava e rolava na nossa vida. Mas Jesus ele veio até aqui esse mundo, diga aleluia. Ele amarrou o diabo, e depois de ter amarrado o diabo, ele saqueou a gente para Deus. Então Jesus entrou na casa do valente. A Bíblia chega a dizer, você está entendendo que o diabo tem um cri-cri com a gente? Por mais que você seja liberto, por mais que você seja uma pessoa que você diz assim, ó, eu não tenho mais parte com o demônio, eu já larguei o pecado, já não tenho mais nada com Satanás. Olha só quando o demônio sai da sua vida, em Mateus 12, versículo 43. Olha só o que a Escritura Sagrada fala aqui. Pastor, o senhor está se perdendo na pregação. Não, eu estou explicando para você como o diabo entrou no mundo e como ele considera você. Olha só, Mateus 12, 43 diz assim, ó: e quando o espírito imundo tem saído de um homem, ou seja, aconteceu a libertação, foi expulso o diabo daquela pessoa. Então aquela pessoa já não tem mais, não está se prostituindo, não está fumando, não está bebendo, não está estuprando. Ou seja, o diabo foi expulso daquela pessoa. E aí as doenças também foram embora. A pessoa ficou curada do câncer, a pessoa ficou curada da AIDS, do coronavírus. O demônio saiu
saiu daquele corpo, o que acontece? Quando o espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então nunca mais esqueça disso, o diabo não é destruído. Eu já vi pastor fazendo oração meio bravo: demônio, eu te destruo agora. Não destrói. O diabo você só consegue expulsar ele. Os demônios você só consegue expulsar. E quando ele é expulso de um corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, vazios, tentando encontrar alguém. Se ele não encontra alguém para entrar, para praticar a obra dele, que é matar, roubar e destruir aqui nesse mundo, olha o que acontece. Então ele diz, olha o que o demônio diz. Só que quem está falando é Jesus, eu creio. Então ele diz, o diabo falando: voltarei para onde? Para minha casa. Você viu? Estou te falando. O diabo, ele entende que nós somos propriedade dele. Por mais liberto que você seja, você está na casa dele. Você está no mundo onde jaz o maligno, aonde ele entende que isso aqui é a casa dele. E Jesus nunca bateu de frente com ele quando ele falou: a mim me foi entregue esse mundo. E Jesus nunca bateu de frente. Então nunca esqueça disso. Você pode ser de Deus, porque você se arrependeu, porque você se batizou nas águas, porque você é uma bênção. Mas ainda você continua nesse mundo. E se você continua nesse mundo, você tem que ficar ligado para deixar sempre a porta fechada. O que é a porta fechada? É não cometer pecado. Se cometer pecado, ele entra. Ele entra com tudo. E está cheio de demônio aí querendo entrar nas pessoas, para colocar doença, miséria, fracasso. Então, para você só fazer um resuminho rapidinho do que eu preguei até agora: Deus criou todas essas coisas para quem? Para quem? Não criou para Deus. Ele criou todas essas coisas para quem? Para nós. Parabéns. Aí ele colocou uma só objeção, uma só ordem, um só mandamento: você não pode comer dessa árvore. O que o homem fez? Comeu. Aí ele entregou tudo isso aqui. O homem entregou tudo isso aqui nas mãos de quem? Do diabo. Aí Jesus veio, diga aleluia. Aí Jesus veio, vai para a cruz sem pecado nenhum, toma o meu lugar, toma o seu lugar, e agora ele devolve para mim e para você a autoridade e a autonomia que nós perdemos. Mas nós continuamos aonde? No mundo. E você tem que vigiar. Abre o teu olho. Como é que diz um amigo meu? Fica ligado, bico de luz. Fica ligado. Porque o diabo está aí, ele está ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa matar, tragar. Ele quer destruir, irmão. Se ele puder arrancar um olho, ele arranca. Se ele puder, destruir tua perna, ele destrói. Se ele puder acabar com o teu casamento, ele acaba. Ele vai para cima com tudo. O papel dele aqui nessa casa, aqui é isso: matar, roubar e destruir. Vigia. Então o missionário fala ali, né? Pelo que por um, voltando para o estudo, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte, que é a natureza do diabo, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E agora vem, o missionário fala mais. A morte que o Senhor Deus se refere nesse versículo é a natureza de Satanás. Desde então o diabo passou a ter livre trânsito aqui na terra, realizando as suas terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir nessa terra. Lembra que o pastor Mike explicou? Então, deu a liberdade. É como se abrisse a porta para o demônio entrar e fazer o que ele quisesse. Então eu preciso fechar a porta com arrependimento e expulsar as consequências daquele pecado. Por isso que Jesus, ele veio fazer isso aqui agora, ó, a derrota de Satanás. Esta situação durou até o nosso Deus ter se encarnado, vindo a este mundo e aniquilado o poder do diabo. Ontem, esse versículo que eu vou ler agora, essa mulher que sumiu o caroço dela lá em Terenos, foi nesse versículo aqui, ó: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desmanchar as obras do diabo. Então olha só o que o pastor Michael compreende, eu quero que você compreenda também. Jesus, ele veio para fazer duas coisas bem claras e específicas, e elas estão, pessoal, lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e no versículo 5, que diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos compreender isso aqui. Ele levou sobre ele as nossas ou as enfermidades dele? Tá, ele levou as nossas ou as dores dele? As nossas. Então Jesus veio para carregar a consequência do meu pecado e do seu pecado. E diz mais agora, versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas, então, iniquidades e pecados, meus ou dele?
Nosso, exatamente. Então Jesus ele veio especificamente para duas coisas: para perdoar você do pecado e tirar de você aquela condenação do pecado, porque a enfermidade entrou por causa do pecado. Os problemas que nós temos na nossa vida, eles entraram por causa do pecado. Mas Jesus, olha que bonito, hein? Jesus ele veio pegar os meus pecados, os seus pecados e a consequência disso, que são as enfermidades, e ele veio assumir para ele, e veio pegar a vida dele e dar para a gente. Em outras palavras, a minha doença está nele e a saúde dele está em mim. A santidade dele está em mim e a minha podridão está nele. Ele veio para fazer uma substituição. Por isso que a Bíblia diz: o castigo que me traz a paz com Deus, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos. Por isso que toda vez que Jesus se encontrava com alguém, a pessoa ficava curada. A pessoa ficava curada. Por que a pessoa ficava curada? Porque ela foi perdoada. Lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 5, Jesus se encontra com um paralítico e diz assim, ó, e Jesus, vendo a fé deles, que eram 4 homens que levaram o paralítico até Jesus, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí eu te pergunto, um cara que é paralítico, ele quer ser perdoado ou quer ser curado? Tá, mas Jesus falou o que para ele? Perdoados estão os teus pecados. Aí o pessoal não entendeu nada, porque diz assim, ó, estava ali assentados alguns escribas, dos quais arrazoavam em seus corações, dizendo: ué, por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí Jesus, ó, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Pega para você essa revelação. O que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito? O que ele quis dizer com isso? Para mim tanto faz. Perdoar pecado e curar, para mim é a mesma. Porque quando eu for para a cruz do Calvário, eu vou pagar pelos dois, pelo pecado e pelas doenças. Se não tivesse pecado, não tinha doença. Então, se você fechar a porta do pecado e se arrepender, você fica curado. Porque para Jesus é a coisa mais fácil. Se você está curado, você está perdoado. Se você está perdoado, você está curado. Você tem que entender isso. Por isso que eu não consigo aceitar a doença no meu corpo. Eu não consigo aceitar a enfermidade. Porque a enfermidade, ela entrou por causa do... Mas se eu me arrependi? E se eu me arrependi e aceitei o que Jesus fez na cruz do Calvário? É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Salmo 3, versículo 2 e 3. Eu não aceito doença. Você não pode aceitar doença no seu corpo. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua curando. E hoje, na hora que eu finalizar aqui essa reunião, eu vou orar e você vai receber a cura instantânea na mesma hora. Porque Jesus, Ele está querendo aqui operar. Então você viu aqui claramente, né? E esta situação durou até o nosso Deus ter se encarnado. Jesus assumiu a forma humana e vindo a este mundo, aniquilado com o poder do diabo. Aí eu já li o versículo. Agora olha esse versículo final ali, ó. E despojando os principados e as potestades, expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Agora eu quero te mostrar esse versículo na NVI. Olha esse versículo na NVI, na Viva, desculpa. Olha só, atenção todo mundo. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás para acusar vocês de pecado, e exibiu publicamente o mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. O que eu preciso entender aqui? Que quando Jesus ele vai para a cruz, ele está assumindo o nosso lugar, e ele está expondo publicamente para o diabo e toda a patota dele saber: você reinava até agora, mas quando uma pessoa me aceitar, ela se arrepender dos pecados, se batizar nas águas e começar a viver de acordo com a palavra, você não pode mais fazer isso com ela. Aí o diabo diz assim, ó: mas ela pecou, e se ela peca eu posso entrar na vida dela. Aí Jesus diz: mas eu já peguei pelo pecado dela. Ah, mas essa pessoa eu já entrei na vida dela e já coloquei uma doença. Então essa doença vai ter que sair, porque pelas minhas feridas a pessoa já foi curada. Vamos dizer que você comprou, eu sempre dou esse exemplo, desculpa ser chato e repetitivo. Você comprou um sofá nas Casas Bahia, 3 vezes de R$200. Você comprou 200, 600 reais. Passou a primeira parcela, paga. Passou para a segunda parcela, paga. Terceira, 600 reais, quitou. Se você receber mais um boleto na sua casa, você paga? Por que você não paga?
porque já foi pago, já foi quitado. Estou certo ou estou errado? Então a mesma coisa, você não deve aceitar a doença e nem a consequência do pecado, no caso que é a doença. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço que tinha que pagar. Está pago, irmão. Não aceita mais nenhuma dor no joelho, na cabeça, um caroço, seja o que for, no teu filho, em você, aonde for, não aceita, porque o preço foi alto. Diga em voz alta comigo: o preço foi alto. Quem crê que o preço foi alto? E eu vou ler de novo esse versículo, você nunca mais esquecer. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás para acusar vocês de pecado. Ou seja, se o diabo quisesse entrar na sua vida por causa do pecado, ele pode agora? Não, porque você já se arrependeu. Não, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. E aí diz assim agora: e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo. Porque Jesus não tinha pecado, mas assumiu o lugar do pecado. Jesus não tinha doença, mas Jesus se fez doente por mim e por você. E aí diz assim, ó: onde foram tirados todos os pecados de vocês. Então já foi tirada essa autoridade do diabo de me vencer e vencer você. O diabo é um derrotado e nós somos mais que vencedores. Finalizando o estudo agora, então essas escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. O diabo está derrotado, vencido, e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o diabo só tem poder na vida, atenção, do cristão, se ele o permitir, ou se ele não conhecer os seus direitos em Cristo. Então só o que pode destruir você hoje com uma doença, ou assim por diante, é a sua falta de conhecimento, falta de entendimento. Só o que pode acabar com a tua raça hoje não é o câncer, mas é a falta de fé, de entendimento que você tem na cura divina. Ou se você não crê, de repente entendimento, até você tem entendimento, mas você não crê. E a Bíblia diz: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E muitas vezes eu não creio, muitas vezes você não crê. E a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida, porque o diabo, ele já foi derrotado e foi exposto publicamente que ele perdeu. Só que por que eu estou perdendo? Está faltando entendimento. Ou de repente não está faltando entendimento, está faltando aquela certeza. De repente não está faltando aquela certeza, está faltando uma atitude sua de crer. Porque o diabo só pode destruir, como diz em Oséias 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque faltou saúde. O meu povo foi destruído porque faltou dinheiro. Então não falta saúde. Não é que você vai morrer porque faltou saúde e você morreu de coronavírus. Não. O coronavírus não tem poder de matar quem acredita em Jesus. Não, mas matou um monte de gente que eu sei, pastor, era pastor e da igreja. Mas não interessa se você é pastor, não interessa se você é pastor, não interessa se você é da igreja. O diabo não respeita. Fala para o diabo assim algum dia, ó: eu sou da igreja da graça. Ele vai fazer, fala um dia assim: eu sou pastor. Você pode falar. Ele mata pastor, ele mata obreiro, ele mata quem ele quiser. Agora ele não consegue destruir quem tem entendimento. O meu povo foi destruído porque faltou, mas não saúde e nem dinheiro. Então só o que pode acabar com você é a falta de fé que você tem no que Jesus fez na cruz. É a falta de acreditar no que Jesus fez na cruz. Porque ele mesmo disse em Marcos 9, 23: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê na palavra. Tudo é possível. Então nunca mais diga: isso aí é por causa que faltou saúde, porque foi o sol, a estrela, porque foi... Não tem nada a ver. Hoje eu fui aqui, levantei um senhor que estava de cadeira de roda, não, de muleta. Peguei, arranquei a muleta da mão dele e falei assim: pode caminhar agora. E ele começou a caminhar, caminhou. Aí eu fui conversar com esse cidadão hoje de manhã. Fui conversar com ele. Ele disse: não, pastor, que eu tenho um problema no joelho. Ele falou assim: não, pastor, é que de vez em quando eu uso ainda a muleta porque me dá uma fadiga. Você vê, o cara só consegue falar com a boca dele sobre aquilo que ele está assim sentindo. Ele não fala da Bíblia. Claro que vai continuar doente sempre, irmão, me perdoe falar. É um cara que eu posso até arrancar a muleta dele pela minha fé e dizer: caminha, porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor está autorizado. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Aí naquela hora acontece. O cara caminha, mas ele sai daqui depois: eu não aguento mais, já estou velho, o joelho dói, estou com fadiga e não tem mais jeito. Então por que ele recebeu a bênção na hora? Por que ele recebeu essa bênção na hora? Porque eu usei a palavra, mas ele não crê. Então muitas vezes a falta de entendimento pode destruir a pessoa. Último parágrafo, vamos acabar. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo o que o Senhor fez foi lançado na nossa conta. Olha aqui, a saúde de Jesus passou para mim,
A santidade de Jesus passou para mim, o meu pecado passou para Ele, as minhas doenças foram para Ele. Toda vez que eu fecho os meus olhos, eu enxergo o meu corpo sadio e aquela doença que eu tenho no corpo de Jesus. Toda vez que eu fecho os meus olhos, eu vejo os meus pecados castigados em Jesus. Eu não consigo, eu não consigo aceitar enfermidade e pecado por causa disso, porque o preço foi alto. Então fala assim em voz alta comigo, assim, ó, faz assim com a mão, todo mundo, diga assim: houve uma substituição. Houve uma o quê? Para todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ser abençoado, meu irmão. É só você aceitar o que Jesus fez na cruz. E finalizando, nós somos vencedores sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. Deus enxerga você salvo e curado. Que mais? O diabo foi eternamente vencido, derrotado, quando o amor, que Deus é amor, né, deu a sua vida por nós lá no Calvário. É bom se lembrar sempre disso. Toda vez que ele levantar a cabeça para nos atacar, devemos repreender dizendo: vamos lá, todo mundo, vamos lá. Derrotado? Fora na minha vida? Não, eu não lhe permito contradizer a palavra. Você já está curado. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, a vara e o cajado do Senhor vão consolar e vão ajudar você. Meu irmão, você vai ser suprido a todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Começa a trocar as palavras na tua boca. Ai, não aguento. Você fala: eu sou mais que vencedor. Em vez de você falar: ai, que me dói, pelas feridas de Jesus já sou sarado. Aceite o que Jesus fez na cruz, irmão. Não seja desobediente. Não seja desobediente. Jesus pagou um preço tão alto para você dizer que não aguenta mais, que não suporta, e que você está baixando a guarda. O diabo vai acabar com você. O diabo é ele que domina esse mundo aqui, pessoal. Ele só não consegue dominar aquela pessoa que está aqui na terra e aceitou Jesus. E hoje você vai fazer isso. Você vai sair daqui abençoado. Diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Semana que vem a gente continua. Glória a Deus. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Amém? Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil,